É com muita honra que hoje, dia 3 de junho de 2020, teremos aqui uma live com o nosso convidado ilustríssimo, consultor da nossa rede LexNet, o doutor Gustavo Zimmermann, o economista. A LexNet, para quem está chegando agora e não conhece a nossa rede, é uma rede de escritórios de advocacia empresarial, né, especializados em direito das empresas. Hoje somos praticamente 30 escritórios, né, integrantes da rede, entre os full service e os especialistas. E somos em torno de 300 advogados que integram a nossa rede. A rede ela existe para troca de experiências, auxílio mútuo entre os escritórios e colaboração. Ela tem alcance nacional e internacional e ela se presta à realização de negócios entre os escritórios membros, com trabalhos em cooperação para trazer melhores serviços aos nossos clientes e parceiros, agregando valor e fazer toda a diferença na entrega dos nossos trabalhos aos nossos clientes. E tem feito toda a diferença também nesse momento de pandemia, de crise econômica, por conta da força que a nossa união tem provocado em cada um de nossos escritórios membros. Hoje, a live com o nosso querido Gustavo Zimmermann trata dos cenários econômicos possíveis, em decorrência, obviamente, do novo trazido por essa infeliz realidade da pandemia. Ao final, né, vocês, quem tiverem perguntas a fazer, ou façam pelo chat daqui da nossa plataforma Zoom. E ao final, a depender do volume de perguntas, as perguntas serão feitas pessoalmente ao Gustavo. E agora eu peço à nossa diretora, a Lúcia, que apresente o Gustavo, sua formação, qualificação e etc. Tá bom? Muito obrigado. Boa tarde, vocês estão bem? Estou muito feliz de estar com vocês agora e de podermos juntos ouvirmos algo que a gente ainda nas nossas lives a gente não abordou. Nós abordamos problemas políticos, nós abordamos problemas de saúde, nós abordamos questões jurídicas, trabalhistas, e agora chegou a hora da economia, faz parte da vida de cada um de nós. Para isso, nós chamamos o nosso assessor econômico, o nosso consultor da LexNet, na área de economia, o professor Gustavo Zimmermann. O professor Gustavo, ele é mestre pela Unicamp e doutor também pela Unicamp em economia do setor público. E dedicou uma boa parte da sua vida analisando e voltado para as questões do setor público, para as contas públicas. Ele foi diretor de planejamento da Prefeitura de Campinas. Depois, mais tarde, ele foi assessor econômico da Prefeitura de Campinas. Ele foi diretor da agência metropolitana, da região metropolitana de Campinas. Então, ele tem uma grande experiência nessa área que é de gestão pública e análise macro dos cenários. Então, nós temos muita honra de tê-lo conosco para falar dos cenários possíveis na economia. Essa pandemia nos pegou totalmente desavisados. Até fevereiro, nós estávamos fazendo previsões para um lado de crescimento, um crescimento mais forte do que dos últimos anos de crise. De repente, avassaladoramente atingiu-nos a pandemia e mudou todas as perspectivas que nós tínhamos construído. Agora, eu acho que chegou a hora de a gente ver o que a gente pode esperar ainda e o que será que ele vai nos mostrar, professor Gustavo, sobre quais são as nossas esperanças e que esperanças a gente não deve nem ter. Então, professor Gustavo, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Obrigado por terem a vontade e espero que tenham a paciência de me ouvirem. Inicio dizendo que parte da minha experiência no setor público se deveu, inclusive, ao nosso colega Arthur Lemos, quando pela segunda vez foi secretário de Finanças de Campinas, na segunda gestão do saudoso prefeito de Campinas, o Grama.
Bem, iniciando, eu queria lembrar um fato. Certa reunião do Conselho Universitário da Unicamp, que discutia critérios para a distribuição de orçamentos, discutia-se blocos de institutos, de faculdades, de especialidades que deveriam ficar juntos para receber um percentual definido no orçamento. E aí surgiu uma dúvida de onde se colocava o Instituto de Economia. Alguns disseram que não cabia na exata porque a ciência econômica é inexata. E o pessoal da Humanas, que não queria a companhia da economia, dizia que a economia era uma ciência desumana. Bem, entre desumana e inexata, eu acho que os dois podem ter parte, os dois argumentos podem ter uma certa verdade. Primeiro, a economia é inexata, porque ela, na verdade, antes de chamar simplesmente economia, o que foi do século XIX para cá, não é, do final do século XIX para cá, ela era conhecida como economia política. E isso quer dizer que tem opções, não é? Para cada privilégio econômico que você define, tem alguém desprivilegiado, alguém que recebe o bônus e alguém que arca com o ônus. Isso é o que modernamente se fala que não existe refeição grátis, não é? No capitalismo. Então, na verdade, como são opções, e opções feitas pelo Estado, não é? O Estado é uma arena onde os diversos interesses e composições das forças sociais, etc., se debatem, e é daí que saem essas previsões. Então, apesar da economia ser, do meu ponto de vista, uma estrutura de pensamento científico, não é? E ela é muito mais científica na microeconomia, não é? No estudos de mercado, no estudo das firmas, no estudo do consumidor, do que na macroeconomia, porque a macroeconomia depende das grandes opções. Então, como essas opções são políticas incertas, numa democracia resultam, em parte, das campanhas eleitorais, em parte, da composição do Congresso Nacional, em parte, das pressões das entidades empresariais, sindicais, patronais, sindicais de trabalhadores, esse futuro é muito incerto. Portanto, fazer previsão em macroeconomia é de uma dificuldade tremenda, não é? Ela praticamente não tem sentido. E daqui a pouco nós vamos ver as previsões que se fizeram antes do começo dessa coisa, dessa pandemia, como elas se mostraram não corretas, não científicas, com um grande grau de incerteza, de fato, não é? O que nós temos nessa crise? Ela é inédita, ela é global, ela é concomitante, ela foi provocada não por demanda ou oferta, excesso de demanda ou excesso de oferta, por inflação de preço, mas provocada por uma questão de saúde. E ela atingiu simultaneamente todos os setores da economia, praticamente todos os setores da economia. É interessante a gente chamar a atenção, porque isso é um fenômeno desconhecido. Quando a gente se refere, é muito comum se referir nessa crise, à crise da Grande Depressão da década de 30. Não é? A Grande Depressão demorou 4 anos para atravessar o Atlântico. Atingiu a Europa em 33, alguns países em 34.
Então, aquilo a gente consegue estudar qual foi a saída dos Estados Unidos, qual foi o impacto na França, qual foi o impacto na Alemanha hitlerista, etc. E quais são o que foi o milagre econômico, o que foi o New Deal, etc. Agora, todas as economias, ao mesmo tempo, são atingidas em todos os setores. Não é que nós temos uma crise localizada, não é uma crise do petróleo, que a gente já conhece, como é que é a crise energética, etc. Nós não temos parâmetros de comparação. E isso, quer dizer, ela atingiu esses setores todos e tendo uma ação disruptiva, não é? Então, ela põe em xeque o próprio modelo de globalização, que foi o modelo de desenvolvimento econômico nos últimos 15 a 20 anos, num forte crescimento do mercado internacional, uma reorganização das cadeias produtivas, não é uma interdependência muito grande. Descobrimos o mundo se defrontou com uma enorme dependência da China, e aí há toda uma reação populista, inclusive, não é, que atribui o vírus a um laboratório chinês. Existem algumas pessoas que argumentam que a China poderia ter provocado isso, mas eu, como economista, duvido muito que a China tenha provocado isso, porque ela tirou poder de compra dos seus possíveis futuros clientes e possíveis economias que seriam submissas. Há um movimento geral de protecionismo, há um crescimento das vontades protecionistas, do nacionalismo. Então, isso tudo traz um cenário que várias pessoas dizem que o amanhã não será como ontem. Nós teremos cenários novos em todos os setores. Um grupo, logo no começo da crise, um grupo de 100 economistas, cerca de 100 economistas do FMI, fizeram uma previsão de queda do PIB mundial de 3% nessa crise. Previram que a China cresceria 1,2% em 2020 e 9,6% em 2021. O primeiro balanço trimestral da economia chinesa mostrou que ela recuou 6,5%. 6, pouco por cento. Vamos ficar com 6,5%. Não é? O que faz essa previsão de superávit da economia chinesa é ir para o espaço. Não é? Logo, um mês e meio depois de 100 gabaritados economistas do FMI falarem em 3%. Não é? Um mês depois, os economistas da OCDE disseram que a economia mundial poderia regredir 5%. Não é? Com o impacto de 5,7% da economia americana, quase 6% da economia inglesa, enfim, da alemã também retrocedendo, etc., eles reavaliaram o impacto de uma queda do PIB internacional em 5,5%. Hoje, economistas do setor financeiro já falam em uma queda de 7% a 9%. Alguns mais terroristas chegam a falar em 11%. O que é certeza nesses dados todos? Não é o número, porque ele varia muito de economistas experientes, do próprio economistas do Federal Reserve dos Estados Unidos. Quer dizer, gente muito gabaritada erra tremendamente, não é? A certeza é que todos os PIBs cairão.
o mundo sairá mais pobre dessa crise. A incerteza será que tipo de saída nós teremos. E aí virou moda dizer, em V, não é? Nós vamos cair e recuperar imediatamente. A mesma velocidade da queda poderá ser a de subida. Parece que o governo brasileiro tinha essa visão. Por quê? Porque, ao estabelecer uma renda de socorro aos mais pobres e de sustentação da economia, previu 3 meses. Quer dizer, no quarto mês a economia já estaria crescendo, voltando à normalidade. Não é? Outros dizem que não. A volta será em U. Não é? Nós vamos cair, demorar um tempo para voltar e aí nós subiremos. Quanto? Alguns pensam que esse tempo pode ser mais rápido, outros dizem que é um pouco mais largo, dependendo do que o infectologista que ele acredita, que também não conhece. Não é? É importante, isso aqui é uma gripe. E até hoje nenhuma gripe recebeu remédio no mundo. Então, quanto tempo vai durar isso? Eu vejo economistas, eu vejo infectologistas falando em 6 a 8 meses, porque saindo uma vacina nós vamos já vai superar. Outros, a chefe, a diretora científica da Organização Mundial da Saúde, diz que nós teremos ondas epidêmicas. Ela vai se deslocar espacialmente e temporalmente. Nós vamos ter recaídas da pandemia seguidamente. Ela vai ser intermitente. Então, se for este o cenário, nós vamos ter Ws, não é? Como sinais. Vai cair, vai subir, vai cair, vai subir, vai cair, vai subir. Outros economistas dizem que é o símbolo da Nike e não da Volkswagen. Nós estamos caímos depressa e vamos subir muito lentamente. Eu, sinceramente, não sei optar por nenhuma dessas coisas, mesmo porque não sou infectologista, acho que nós dependeremos disso. Então, para vocês terem uma ideia das dificuldades de previsão neste cenário, a Fiat, que é uma automobilística antiga, dos maiores grupos automobilísticos do mundo, com larga experiência de mercado, contratou antropólogos para fazerem previsões sobre o comportamento dos seus consumidores no pós-pandemia. Quer dizer, todo o arsenal de previsões microeconômicas estão comprometidos. Ou o pessoal da Fiat está totalmente maluco ao contratar antropólogos, ao invés de mercadologistas, pessoal de mercado, pessoal de propaganda, de marketing, etc. Vejam que coisa. Caiu o mercado internacional, caíram preços, caiu a demanda internacional por produtos e nós tivemos uma balança comercial positiva. No meio dessa pandemia, o Brasil teve uma balança comercial positiva. Mas o real se depreciou em 45% em 2020. O país ficou barato. Péssimo, péssimo. Mas, pela primeira vez na história, a logística de saída da produção de grãos até os navios do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
é mais barato que a logística do meio-oeste americano. Eles perderam uma grande, um grande gap, tiveram um grande gap de produtividade. Mas uma desvalorização desse tamanho tornou o Brasil barato, mas beneficiou as exportações. Beneficiou a nacionalização de produtos, porque o produto estrangeiro importado ficou mais caro. Ao mesmo tempo que ficou mais caro, isso abre caminho para nós fazermos um processo de substituição de importações, que é o que nós conhecíamos, é o que a economia brasileira conhecia, não é? E, de fato, o FMI acha que o mercado internacional vai se reduzir em 11%. Os economistas da Organização Mundial do Comércio acham que vai ser 13%. Os atuantes na Bolsa de Chicago, Bolsa de Mercadorias de Chicago e outras, a Bolsa de Mercadorias da Europa, acham que a queda no mercado internacional pode atingir 30%. Vejam que são previsões. Vejam que e aí nós estamos falando, não é do geral, é de um setor específico, muito grande, mas é o comércio internacional. E vejam as previsões, como é que ficam. As ações das empresas brasileiras caíram mais do que as ações das empresas argentinas, africanas, da África do Sul, da Rússia, da Índia, dos países emergentes. A desvalorização nossa foi muito superior à deles, não é? Mas a ação do Federal Reserve, jogando trilhões de dólares no mercado, fez o dólar se desvalorizar frente ao Brasil, frente ao real, e frente a todas as outras moedas. Não é? E, ao mesmo tempo, fez o mercado acionário se elevar. Por quê? Porque o juros está subsidiado. Vai haver um excesso de crédito. Então, há uma fuga para as empresas. Então, nesse cenário, quem olhar as últimas 2 semanas, vai ver o dólar não crescendo tanto quanto, segundo vários analistas monetários, da economia monetária, previram, desvalorizou-se menos e as ações em bolsa se valorizaram. Não é? Ou seja, vamos ver. Eu quero pegar um setor que ficou muito em evidência e muitas pessoas têm certeza que é um fenômeno que veio para ficar. Homeworking. Ótimo. Os estudos americanos dizem que só 38% dos trabalhos atuais podem ser feitos em casa. Só 38%. O que aconteceu? A China já passou pela primeira pandemia. O mercado de escritórios na China caiu para 30% do período anterior à crise, à pandemia. Não é? Voltou para 60% no imediato, no primeiro mês pós-pandemia, e já está em 90% da demanda anterior. Ou seja, na China não aconteceu. O homework veio para ficar. Mas os escritórios, por compensação, que tinham distância entre as mesas de 4 metros, têm hoje de 10 metros. Isso fez aumentar ainda a demanda por escritórios, e não pelo homework. O presidente da Google já anunciou que, após a pandemia, a Google vai eliminar todo o homeworking por questões de produtividade. A Yahoo
já suspendeu, no meio da pandemia, ela já suspendeu o home working. No entanto, o Facebook pretende continuar e estimular ainda mais a pandemia, os escritórios. Mas os escritórios, as empresas que trabalham com a tecnologia de empregos, etc., tal, dizem que atualmente nenhuma tecnologia digital substitui com a mesma produtividade o trabalho presencial. Não é? Lógico que você economiza espaço de escritório, você economiza deslocamento, etc. Mas a Associação Americana de Engenharia já sinalizou que os trabalhos de engenharia, não é, sofrem perda de produtividade de mais de 30% com o home working. Então, esse setor está fora dos Estados Unidos de home working. Além do que, nós fomos para o home office, o home working, forçados pela crise. Mas esse esquema de home working exige que as empresas compartilhem arquivos, se exponham à insegurança de hackers, à insegurança de seus dados privados serem devassados nos domicílios dos trabalhadores. Depois, nem todos os funcionários têm instalações adequadas para o home working. Quer físico, não tem uma parte da casa que possa ter privacidade, etc., como alguns não têm computadores, instalações, rede de internet estável, os custos de manutenção. Hoje, os custos de manutenção de um escritório, que todo mundo trabalha centralizadamente, vai uma assistência de hardware ou de software, um lugar só. E com o home working, como é que vai fazer para uma assistência técnica de hardware? Não é? Sem contar aquilo que todo mundo fala, que é evidente, o filho está em casa, atrapalha, lógico, isso tudo são, no home working, essas ações, tem um mosquito aqui me perturbando, essas ações serão necessariamente contrárias à produtividade. Assistindo à palestra do Sérgio Schwartzman, eu tive uma dúvida. O trabalho de home working ele tem que ser controlado por tarefa e não por tempo de trabalho. Não é? Mas a legislação, me parece, que privilegia, não é, Sérgio? Veja se eu estou errado, ela privilegia o que era conhecido, que é o trabalho por tempo de serviço, jornada de trabalho. Não é que ela esqueça, mas o controle por tarefa exigem outras técnicas. Não é? Vejam as dificuldades que nós temos nos contratos públicos por tarefas, mesmo quando a tarefa é mais simples, execução de uma obra e etc. Isso a outra dificuldade do home working para assegurar a qualidade da cultura da empresa, não é? E a dificuldade para fazer mudanças nessa cultura, ele é mais estratificado. Quer dizer, tudo isso nós não sabemos. Veja que eu só estou falando da previsão de qual é o futuro do home working, não estou falando de um subsetorzinho pequeno
de um fenômeno pequeno dentro desse cenário disruptivo, não é? Enfim, nós temos estabilidade na rede de internet hoje no Brasil. Nós temos uma quantidade suficiente para abrigar um contingente grande trabalhando permanentemente em casa. Aqui em casa já houve, vira e mexe a queda da internet. Nós estamos com a melhor internet daqui. A empresa daqui aumentou 2.000 clientes em uma semana e meia. Em 10 dias, eles aumentaram 2.500. Eles tinham 15.000 clientes, foram para 17.000. Agora, a qualidade despencou. Agora, ele tem incerteza se vai investir mais para dar maior estabilidade, porque ele não sabe se esses 2.000 paulistas que vieram para cá vão continuar aqui. Ele vai ter esse acréscimo de demanda que justificaria novos investimentos, uma rentabilidade de novos investimentos. O grau de incerteza é tão grande que pouca gente se deu conta. O índice de inflação vai ser necessariamente falso. Não vai refletir a realidade. Por quê? Para a gente calcular a inflação, há uma chamada POF, Pesquisa de Orçamento Familiar. É uma pesquisa exaustiva, demora um mês, em domicílios, catalogando tudo que você gasta, para saber a composição do gasto de uma família de renda média, uma família com mais de 30, até 30 salários mínimos, outra até 10 salários mínimos, dependendo do critério. Acontece que a composição do nosso orçamento modificou totalmente. Não é? Nós estamos com hábitos de consumo que nem tem tempo de ser captado. Então, como um dado tão importante como o índice inflacionário vai ser calculado, não são dificuldades, não é para a gente prever e fazer previsões, não é? E vejam que nós estávamos tratando de um ponto muito pequeno, que era o homework. Nós podemos olhar para essa crise tanto para o lado do copo cheio como do lado do copo vazio. As más notícias. Vamos começar pelas más notícias. As más notícias é que o PIB brasileiro cresceu 1,5% no primeiro trimestre. O governo diz que nós estávamos em ascensão. A economia foi revertida pela pandemia. Mas o Ministério da Fazenda foi desmentido com as publicações do IBGE, do CAGED, de emprego e desemprego, do trimestre, da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, não é? Que indicaram aumento do desemprego e não queda do desemprego no trimestre, diminuição do consumo, diminuição das exportações e manufatura, não é? E um retorno, quer dizer, queda da atividade industrial. Dados da semana passada, do Índice de Confiança da Indústria, calculado pela Fundação Getúlio Vargas, olha que bom, subiu de 58% para 61%. Só que 61%, que é uma melhoria, é o segundo pior da história desse índice. Só superado pelo anterior, de 58%. Ou seja, nunca, não é? O índice de confiança da indústria foi tão baixo no Brasil.
O índice, a sondagem industrial da Confederação Nacional da Indústria teve queda recorde em março. Recorde. Mas o mês de abril foi pior. O índice de confiança das famílias, calculada pela Confederação Nacional do Comércio, registrou uma queda de 13%. É a maior desde 2010. O fluxo de investimentos diminuiu 2 dígitos. Bom, estamos no pior dos mundos? Não está sorridente. Mas nós tivemos uma safra recorde. Com moeda desvalorizada. A demanda de alimentos é estável. Nós vamos bater produtividade e rentabilidade. Vamos ter uma rentabilidade histórica no campo. Não é? A logística de escoamento dessa produção recorde, ela está mais eficiente e mais eficaz, graças à automação dos terminais de trens, caminhões e nos portos. Acabaram as filas nos portos. Há um ordenamento no escoamento da produção graças a softwares feitos nos 2, 3 anos anteriores. Não é? E isso contribuiu para a queda do custo da logística do meio oeste brasileiro e deu uma vantagem comparativa com a soja americana, que era, até este ano, não é, mais produtiva que a soja brasileira. Tá certo? É uma notícia, eu acho, extraordinária para o campo brasileiro. Não é? Nós temos setores que vão crescer a longo prazo. São setores de ensino à distância, o entretenimento online, a infraestrutura para trabalho remoto, saúde, planos de saúde, seguro de vida. Isso tudo veio para ficar, eu acho. Não é? Em que medida vai ficar? Uma medida maior da existente antes da crise. Esses são os segmentos que, a longo prazo, vão ser mais rentáveis, a demanda vai crescer e o que puxa, e deverá puxar a oferta. É uma volta ao normal que será vai repor o setor antes da crise. É o setor de alimentos, produtos de limpeza, de higiene e tal, e eu acho que até da internet. Exceto, dependendo do grau de avanço do homework. Tem setores que perderam, mas devem voltar ao normal assim que a economia voltar ao normal. São os eletrodomésticos. Olha que coisa, produtos de limpeza. Em todas as crises, a diminuição do consumo, a incerteza com o emprego, etc., aumentava a vontade das mulheres de se embelezarem, etc. Tal. Tem até o efeito que os economistas chamam de efeito batom, não é? Que dá a crise, a mulherada vai para o salão de beleza, vai se enfeitar, não sei a razão exata disso, mas o setor de beleza, nesta crise, ele também parou, talvez por causa que veio a crise com isolamento. Então, dentro de casa, acho que elas se cuidaram menos para os maridos. A Lúcia, não. Ela continuou se cuidando muito bem. O setor de roupas, sapatos, acessórios, de cultura, todos os setores de cultura deverão voltar à normalidade assim que a economia voltar à normalidade, ou na medida que a economia vá melhorando, eles também vão
recompondo o seu padrão anterior à crise, não é? E há uma recuperação mais lenta. De que setores? Os serviços de apoio à população. Alimentação, hospedagem, turismo, eventos, restaurantes, etc. Isso, eu acho que a recuperação vai ser bem mais lenta, não é? Haverá modificações para essas comidas ali self-service, não é? E eu não sei. Eu já ouvi também duas opiniões diferentes do pessoal do segmento de restaurante, de alimentação fora de casa. Tá certo? O que nos espera? Não é? Dentre essas questões que são inéditas e coisa. Até agora, o confinamento foi suficiente, com efetividades diferentes, para diminuir, frear ou diminuir o ritmo da contaminação, não é? Mas ela é insuficiente frente ao tamanho do buraco, ou seja, mesmo superado o confinamento, o buraco é grande. Não é? O buraco que a queda da economia vai deixar no Brasil, que é o que mais nos interessa, é enorme. O déficit primário, que estava previsto em 124 bilhões antes da crise, vai ser, dependendo do técnico do governo, entre 600 e 700 bilhões de dólares, bilhões de reais. Ou seja, entre mais de 5 vezes o déficit previsto inicialmente. A queda do PIB, dependendo com quem você fala dentro do IPEA, ou do trabalho do IPEA ou do Ministério da Fazenda, vai ser, no Brasil, vai ser 5%, 7% ou 11%. Tem gente do governo que fala em 11%. E saídas que nós temos num déficit desse tamanho? O Saraiva, que está aqui conosco, prevê que vai aumentar os impostos, a carga tributária vai aumentar. Não sei. Pode ser. O governo fala em vendas de ativos. Puxa, que legal. Vamos privatizar a Petrobras? Vamos. Está precisando. Quanto isso rende? 1/3 do aumento do déficit. O valor de mercado da Petrobras é 1/3 do aumento do déficit, a parte que cabe ainda ao governo. Vamos cortar despesas. Ótimo. Se nós cortarmos 10% da folha do funcionarismo público, com todas as suas dificuldades de cortar 10%, isso vai representar 7% do aumento do déficit. 7%. Cortar 10% não é fácil. O que nós vamos fazer? Podemos emitir. Podemos usar fundos parados. Podemos usar parte das reservas internacionais. O que vai ser feito? Eu não sei. Se alguém souber, me fala até o fim da nossa conversa aqui. Não é? Aumento de impostos para cobrir o déficit tem que ser um aumento de imposto
e vai aumentar em mais de 30% a carga tributária. Nós aguentamos isso? A sociedade brasileira aguenta isso? Eu acredito que uma das saídas é o aumento do investimento em infraestrutura. Em quê? Em energia, em saneamento, na telecom e na logística. Toda a parte de transporte, etc. Tal. Mas o DENIT foi dado para o Centrão. Não sei. Nós vamos conseguir investir para a gente chegar a um nível de 70%, não é para cobrir todo o déficit da infraestrutura brasileira. Para chegar a 70%, segundo o Pires, aquele diretor da Associação Brasileira de Infraestrutura, Adriano Pires, não é? Para cobrir 70%. Se nós investirmos 70 bilhões nesses setores, nós vamos gerar 1,6 milhões de empregos. Se forem investidos 200 bilhões nesses setores, vai gerar 4,7 bilhões de empregos. Enfim, quanto mais você... Eu não acredito que nos próximos 2 anos dê para investir mais de 200 bilhões, mas é uma decisão de gasto. E isso tem um efeito multiplicador. Não é? Quando o governo investe, ele investe R$1, o efeito tem um efeito multiplicador desse gasto, que é 1,2, 1,3, 1,5, enfim. O efeito é sempre maior. Tirar R$1 de imposto e gastar R$1, há um efeito multiplicador. E está baixo no Brasil, não é? Mas a grande pergunta, podemos emitir sem gerar inflação? Como gerar inflação? Nós estamos num cenário de queda histórica no consumo brasileiro e as famílias estão dizendo que não querem investir. O grau de incerteza do consumo, segundo a Confederação Nacional do Comércio, é negativo. Não é? Nós não temos inflação gerada por esses fatores. Desde que os investimentos aumentem a produtividade média do Brasil. E há inúmeros estudos que mostram ganhos, não é? De investimentos na infraestrutura. É lógico que investimentos em educação também, mas não adianta eu aumentar o número de engenheiros se eu não aumentar o número de empregos para a engenharia. O efeito distribuidor de renda e de impulsionador do desenvolvimento não é imediato na educação. Ele é de longo prazo, médio e longo prazo. Não dá tempo para a gente. Não é? O que o governo brasileiro vai fazer? Nós vamos suspender o isolamento? Vamos olhar para a experiência da Suécia? A Suécia não fez isolamento. Foi mostrado inicialmente como um grande avanço, uma coragem, etc. Tal, e apareceram vários defensores dessa medida. Pois bem, a Suécia apresentou um número de mortes maior do que os seus vizinhos, Holanda, Dinamarca, a outra lá, enfim, demonstrou uma queda no PIB maior que as economias nórdicas, parecidas com ela, semelhantes dela e parceiras comerciais dela. Não é? É isso que nós vamos fazer? Não é? E
quais serão as atitudes que nós vamos tomar. Eu não sei, eu gostaria de encerrar essa minha fala, que eu me lembro recorrentemente a um poema de um poeta amazonense, Tiago de Mello. Um trecho dele diz o seguinte: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo a cor do mundo mudar. Vamos juntos trabalhar pela alegria. Amanhã é um novo dia. Faz escuro, mas eu canto. Obrigado, gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos a brilhante análise, muito embora muitas vezes sem uma resposta às nossas perguntas, porque não há, né, resposta a todas as perguntas nesse momento de incerteza. Eu queria passar a palavra aqui, porque nós não temos muitos inscritos, ao Sérgio Schwartzman, para que faça uma pergunta direta a você a respeito de uma dúvida que ele tem. Obrigado, Jair, pela oportunidade. Professor, como sempre, é uma maravilha ouvir o senhor falar. A gente aprende muito de uma maneira bastante clara. Então, queria primeiro parabenizar. E eu até coloquei duas perguntas e imediatamente em seguida o senhor falou um pouco sobre uma delas, então, mas eu vou voltar ao tema. As duas foram as seguintes. A primeira em relação ao ao desemprego. Certamente nós vamos ter aumento de índice, mas aonde nós vamos chegar? Qual é a perspectiva? E dois, o senhor falou sobre a atividade industrial e hoje eu vi uma pesquisa de que ela caiu a níveis nunca antes navegados nesse país, o menor índice desde a medição, e em compensação o agronegócio bombando na produção e no volume arrecadado, até por conta da alta do dólar. A saída primeira do Brasil vai estar efetivamente no agronegócio? São as duas dúvidas que eu tenho e gostaria que o senhor falasse um pouquinho. Obrigado. Sérgio, quanto ao desemprego, há uma dúvida muito grande. Qual é o tamanho do tempo que nós vamos ficar em isolamento? Será que o isolamento não vai ser igual no Brasil inteiro? Alguns estados que têm produção industrial e de serviços, não é? Eles vão sair antes. Principalmente o Sul, o Sudeste. Então, eu acredito que nós vamos ter uma saída meio em U, não é? Com um lapso aí de 3 a 4 meses, no máximo, em algumas regiões, mas não acredito que um isolamento tenha um efeito positivo no Amazonas, no Pará, em Tocantins, enfim, em grande parte do Nordeste. Não é? Agora, então, isso deixa muito inseguro a questão do emprego. Por quê? Porque no PIB brasileiro atual, os serviços, quase 2/3 do PIB, são serviços. Agora, que serviços? De apoio à população. Não é? Porque os serviços financeiros estão funcionando, os serviços bancários estão funcionando, os serviços. Não é aí que se concentrou o desemprego. Então, eu acho que, numa boa parte dos serviços de apoio à população, a retomada vai ser muito lenta. Então, eu acho que nós vamos ter um desemprego permanente por um bom tempo. Alguns economistas, que eu acho mais ponderados, acham que nós vamos chegar a 18% de desemprego, o que para a economia brasileira é uma imensidão face aos informais que nós temos e a esse grupo que eram os invisíveis. Certo? Do outro lado, a tua segunda pergunta era... Se o agronegócio é efetivamente o nosso futuro ou a retomada da indústria virá num curto prazo, a partir do momento que essa coisa acabar?
O agronegócio brasileiro veio para ficar. Ele é o mais produtivo e rentável agronegócio tropical do mundo, e nós, perseguindo a produtividade, por exemplo, da carne argentina e paraguaia, nós diminuímos o gap, a diferença de produtividade, brutalmente nos últimos 50 anos. A agropecuária brasileira, nos últimos 60 anos, a agropecuária brasileira tem um ganho de produtividade de 0,5% real ao ano. Nós fomos atrás. Somos hoje o maior exportador de carne do mundo. Não é? Os nossos conglomerados agropecuários estão entre os maiores do mundo, a JBS, os frigoríficos brasileiros. Então, isso veio para ficar. Não é? O setor de grãos, não é? Agora, batemos a produtividade, pode ser até ocasionalmente, pode ser que não se repita o próximo ano ou outro, nós estamos no encalço e estamos com competitividade igual ou semelhante, igual não, mas semelhante à produtividade americana, que foi a maior do mundo desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Não é? Então, isso veio para ficar. No entanto, há duas medidas do peso agropecuário no resto da economia. Quando você considera a agropecuária sozinha, ela é 5% do PIB. Por volta de 5%. Quando você pega a agropecuária mais o McDonald's, que usa a carne, a Perdigão, que faz as linguiças, que tem setores industrializados, etc., e que avança, não é, na rede de lanchonetes, etc., tal, o poder multiplicador da agropecuária brasileira vai até 21% do PIB brasileiro. Insuficiente para manter uma dinâmica urbana. A dinâmica econômica urbana é determinada pela indústria. Automobilística, eletrônica, tá certo? De telecomunicações, enfim, da economia digital. Então, não existe nação, até hoje no capitalismo, nação rica baseada na agropecuária. Isso não quer dizer que a agropecuária não seja importante para a gente, é isso que eu estava te falando. E nós estamos avançando. Nós estamos avançando no processamento da soja, nós estamos avançando no processamento do álcool. Nós temos hoje uma álcool química de terceira geração. Não é? Nós estamos substituindo segmentos do petróleo pelo álcool, não é? O biodiesel, etc. Então, isso é um processo lento para fazer. Esse é o avanço, é a multiplicação dos efeitos da agropecuária desenvolvida brasileira sobre uma produção industrial e sobre a dinâmica industrial brasileira. É o aumento de usinas de açúcar, usina de açúcar gerando álcool para automóvel, usando eletricidade para o sistema elétrico nacional, tá certo? Produzindo plástico derivado não do petróleo, mas do álcool. Então, nós estamos avançando numa álcool química numa velocidade possível. Então, eu não acho a saída, mas ela veio para ficar, a agropecuária brasileira. Perfeito, Gustavo. Sérgio, está satisfeito? Sempre e nunca. Satisfeitíssimo com a resposta, mas a gente sempre tem mais para perguntar. Depois deixa os outros falarem, depois, se tiver um tempinho, eu queria fazer só uma outra colocação. Tá bom. O Walter Senise, nosso sócio especialista em direito do meio ambiente, a quem eu deixo aqui meu abraço, ele quer fazer uma pergunta direto para o nosso Gustavo. Bom, professor Gustavo, prazer ouvir o senhor. Aqui é uma mera reflexão, na verdade. Eu aproveitei a pergunta do Sérgio e eu ouço muito falar sempre essa questão
é o seguinte, acho que são dois pontos. Eu estava conversei sobre esse assunto com meu pai, inclusive. Eu falei, escuta, como é que você, meu pai, vê essa questão de... O senhor comentou aí em sua aula sobre a questão da automação no setor agropecuário como um dos fatores muito favoráveis e positivos justamente para o crescimento do setor. E existe sempre uma preocupação com relação à automação, à tecnologia, e aí eu volto à conversa que eu tive com meu pai, falei, escuta, como é que você vê essa questão de um avanço tão rápido da tecnologia e esse pessoal, especialmente que está no campo, sendo substituído por essa automação? Para onde esse pessoal vai? Ele falou, não, mas quando teve lá a Revolução Industrial, houve uma certa adaptação e o pessoal depois foi se encaixando em alguns outros setores. Eu falei, aí eu pensei como, bom, ok, mas aqui vamos dizer então que o pessoal que se adaptou lá na Revolução Industrial, uma parte desse pessoal foi para o campo. O campo teve um grande crescimento. Agora chega no campo e vem a automação. Eu falei, esse pessoal que está no campo vai estar capacitado a assimilar essa automação, voltar para o meio urbano? Como é que fica isso? Então, isso eu queria ouvir um pouco do senhor, quer dizer, como é que o senhor vê isso? Quer dizer, eu transmito um pouco aqui da preocupação que eu ouço bastante também, quer dizer, como é que fica essa entrada intensa e muito acelerada da tecnologia, e eu acho que aqui, especialmente no agro, né, onde tem pessoas muitas vezes não devidamente capacitadas, seja para continuar atuando no campo junto com esta tecnologia ou para procurar um outro setor. Queria ouvir um pouco aí do senhor. De fato, Walter, essa tua pergunta me dá uma oportunidade de voltar um pouco no tempo e eu quero aclarar uma diferença que a corrente de pensamento econômico que eu abraço considera que a grande máquina da Revolução Industrial não foi o trem, não foi a energia a vapor. O trem, os motores a vapor, não foi um problema energético, mas um problema de habilidade do trabalho humano. Para mim, e a corrente que eu abraço, a máquina símbolo da Revolução Industrial é o tear mecânico. Por quê? Porque o tear conseguia multiplicar os braços e a habilidade dos trabalhadores que teciam um fio numa roca, num tear de um único braço brasileiro, o braço manual. O tear exigiu para o seu surgimento que primeiro nós simplificássemos, especializássemos operação a operação. E depois surgiu a engenharia mecânica que recompõe essas divisão dos trabalhos num mecanismo. Então, o tear mecânico começa com 2 braços, depois ele vai para 4 braços, 6 braços, 8 braços, e na medida que ele avança, ele vai precisando de mais lã para ser processado em tecidos. E aí há uma modificação na agricultura provocada pelo tear, porque aumenta demais a demanda, aumenta demais a produção, e a produção de roupa de cama, roupa de vestuário, camisa, calça, meia, toalhas de banho, e vai se expandindo esse setor têxtil na medida que os teares vão saindo, de 2 para 4, para 6, para 8. Não é? Hoje nós temos teares de 100 e poucos braços, não é? Estamos distante da Revolução Industrial. Mas essa dinâmica fez esse reaproveitamento, de fato. Não é? Quando eu me referi
à automação, eu me referi à automação da logística no campo. Mas ela também é muito intensa no campo, não é? E isso, infelizmente, no Brasil, como nós não tínhamos uma fronteira de exportação de mão de obra, a Revolução Industrial ela tirou em um século 10 milhões de trabalhadores dos campos europeus. O Novo Mundo abrigou 9 milhões. A Europa exportou o seu excedente do campo para o Novo Mundo. Em 100 anos, as cidades europeias absorveram apenas 1 milhão de trabalhadores do campo europeu. No Brasil, a mecanização e a quimificação, fertilizantes, etc., tirou 40 milhões em uma década. Nós exportamos para o Paraguai, lembra dos brasiguaios? 50 mil, 60 mil. 4 milhões menos 60 mil ficaram aqui. Estouraram a infraestrutura do Rio de Janeiro, de São Paulo, de todas as capitais. Nós não conseguimos abrigar esse pessoal, mas nenhuma economia do mundo conseguiu também. Então, se nós temos hoje favelas, essa pobreza, etc., nós devemos ao salto que nós conseguimos dar com a química e a mecanização do campo, mas nós não conseguimos absorver na economia urbana. Então, nós tivemos a tragédia das favelas. Eu acho que nós não vamos ter problemas semelhantes com a automação. Por quê? Porque a automação, ela, de uma forma ou de outra, você ganha produtividade, não é? Mas, em boa parte, essa mão de obra, eu acredito que possa ser reutilizada no próprio campo. Com o quê? Com a diversificação de produção. Eu acredito que uma saída razoável é isso. Por quê? Porque esse pessoal que investe na automação do campo tem capital para se diversificar. Eles têm capital para sair da agropecuária extensiva e ir para a agropecuária de mata, enfim, essa moderna propugnada. Eu acredito que o impacto será bem menor do que o anterior no Brasil, a modernização do campo. Entendi. Não, entendido. Obrigado. Ora. Tá bom. Gustavo, o Enivaldo está aqui com a gente. Ele quer fazer uma pergunta para você. Você pode abrir seu áudio, Enivaldo, e fazer diretamente para o professor Gustavo? Oi, posso sim. Boa tarde, doutor Gustavo. A minha pergunta é um pouco relacionada com a questão da imagem brasileira, da agricultura brasileira na União Europeia, né, a dificuldade, às vezes, em estar com o produto brasileiro somente na França, a questão também da pecuária, né, que o Brasil ainda tem uma questão muito ligada à utilização de antibióticos, febre aftosa em algumas regiões, se dificulta um pouquinho. E a minha pergunta é se a imagem brasileira, com relação à entrada de produtos na União Europeia, somente de soja, que desmata a Amazônia, desmata o Cerrado, pode fazer com que a indústria brasileira, né, que a agricultura brasileira tenha um impacto nas exportações. E, ao mesmo tempo, cerca de um mês, a China teve uma aproximação com os Estados Unidos na questão da soja. Se isso também não é uma questão de preocupar a indústria brasileira, principalmente a exportação de soja brasileira, o impacto da exportação na balança comercial brasileira num futuro aí próximo, ainda mais agora que a nossa indústria está parada, normal. Bem,
Edivaldo, eu acho que a questão da imagem do Brasil realmente não está boa no mercado internacional. O que eu acho mais perigoso é que a China estava adotando o Brasil como um parceiro confiável para o abastecimento alimentar. O abastecimento alimentar é fundamental para um país, é estratégico para o país, não é? Energia e alimentação são dois fatores que não podem oscilar. Eu acho que a China deu alguns indicativos de que vai diversificar o seu abastecimento alimentar, principalmente nos países africanos. E eles investiram tremendamente em diversos países africanos, não é? Com vistas à produção de alimentos, não é? De uma economia tropical, aproveitando, sim, a tecnologia brasileira. Bom, segundo aspecto, a soja americana não é capaz de substituir o total da soja brasileira exportada para a China. E não interessa também para o governo americano concentrar toda a sua exportação de soja na China. Então, cabe sim o Brasil e os Estados Unidos no suprimento da soja, que para a China é importante. Não só porque eles comem, não é porque eles comem muita soja, é porque a soja alimenta, não é, os porcos, as aves, etc., que são as fontes de proteína, as reais fontes de proteína dos chineses. Para você ter uma ideia, o aumento da produção de consumo de frango na China, nos últimos 20 anos, saiu de 200 gramas por ano de carne de frango para 2 quilos. A exigência de carne ou de frangos, número de frangos, saiu de quase 100 mil para 2 milhões. O mercado chinês é astronômico, não é? Mas, certamente, essas posturas da diplomacia brasileira, não é? Não, com relação à China, não é boa para o agronegócio brasileiro. Tanto que, a semana passada, não é? O presidente de uma das maiores organizações agropecuárias brasileiras rompeu com a Confederação Nacional da Agricultura, que fez uma nota de apoio ao ministro das Relações Exteriores brasileiro. Não é? Há, sim, um desgaste e uma divergência interna no setor agropecuário com relação a essa política externa. Exatamente com base nas preocupações que você tem. Eu sou incapaz de dizer até onde vai isso. Ok, muito obrigado. Perfeito, Gustavo. Eu acho que não há mais perguntas aqui por parte da nossa audiência. Eu tinha mais uma pergunta. Opa, então vamos lá. Presidente. Não está aqui, mas vamos lá. Até coloquei ali, talvez não tenha chegado. Não chegou. Só aproveitar, se der tempo. Dá sim. É mais uma curiosidade minha. Eu hoje estava ouvindo uma notícia falando sobre a queda, e aí especificamente um pouco do setor automotivo, que é um que diz muito respeito ao nosso escritório, que a produção caiu 80%. E ok, em algum momento isso vai voltar. Mas aí estavam dizendo, em outra ponta, que o comércio de veículos usados subiu. Agora eu não me lembro o número, mas um número expressivo, algo significativo em pontos percentuais. E aí alguém veio na televisão e disse assim, é costume nas crises aumentar a venda de carros usados. Eu não sei se... Só é realmente uma curiosidade, porque eu não consegui entender na notícia se o professor tem alguma explicação para isso, se eu entendi corretamente, se isso, já ouviu falar nisso, quer dizer, que nas crises se aumenta a venda de veículos usados.
a dinâmica desse mercado é mais ou menos o seguinte. Há uma diminuição da renda. Na crise, normalmente, a renda cai. A renda caindo, o mercado de automóveis novos reflui. Ele diminui. E, paradoxalmente, as empresas automobilísticas defendem a sua margem, a sua taxa de lucro, aumentando o preço, porque aumenta a margem por unidade vendida. E a queda na quantidade vendida é compensar, e aí, consequentemente, o menor lucro pela menor quantidade de unidades vendidas é compensada pela margem maior dos novos preços. Então, por paradoxo que seja, o carro aumenta de preço nas crises, normalmente, aumenta de preço nas crises e diminui de preço na abundância, por esse mecanismo de defesa da taxa de lucro de longo prazo, de médio e longo prazo. Por outro lado, a renda e a incerteza do emprego atinge quem tem um carro. E uma das formas de se financiar é você vender o carro de 2 anos e comprar um de 4 anos. Então, você substitui. Ou, o que nos últimos anos apareceu, você refinancia o seu próprio carro. Não é? E aí, isso aquece o mercado de usados. Por esses dois fenômenos. A terceira coisa que acontece é que a indústria automobilística passa a ter grande parte, ou uma parte maior do seu lucro na revenda. Você sabe, uma notícia antiga, que se você montar um carro só com as peças de reposição, compradas no mercado, originais no mercado de reposição, o carro sai a um preço de 7 a 10 vezes o preço da fábrica. Não é? Ou seja, as peças de reposição são muito mais caras que as peças originais do teu carro. Efeito de mercado, de política industrial. Nós tivemos aqui indústrias automobilísticas que se estabeleceram e privilegiaram, deixaram o preço dos seus carros abaixo do custo de produção durante alguns anos para lucrar no mercado de peças de reposição. Então, essa é mais ou menos a dinâmica. Não sei se eu consegui te explicar. Eu agradeço, consegui entender sim. Quer dizer, na verdade, a minha dúvida era por que te vende mais? Porque, tudo bem, ele é mais barato, obviamente, quem vai comprar um carro, compra um carro que é mais barato porque está com dúvidas. Mas a minha dúvida é por que as pessoas estavam procurando? E a sua explicação da troca por um mais antigo e o próprio refinanciamento me esclareceu bem a dúvida. Obrigado. Aumenta mais a mobilidade do mercado. Não é? Há um troca-troca de carros usados. Que na medição, o que acontece? Na medição aparece 2 vezes o usado, né? No que eu vendi e no que o outro comprou. Quer dizer, no mesmo negócio ele aparece 2 vezes, talvez por isso que dê esse número significativo. Mas o conteúdo da explicação me foi bem interessante. Obrigado, professor. Eu não tinha entendido com outro economista, tá vendo? Nada como falar com um mestre. Opa! É isso aí. Muito bem, eu queria passar agora a palavra para a Lúcia, para dar aqui a homenagem ao professor Gustavo, muito embora ela, considerando a proximidade, poderia fazê-lo pessoalmente, da AlexNet Consultoria. E ligar o microfone, por favor. Lúcia, câmbio. Ele está ali do lado, ela está falando para ele, homenagem para ele. Né?
Sumiu. Aí. Agora liga o microfone, Gustavo. Calma, Lúcia. Fala de novo, Lúcia. Agora sim. Oi, boa noite. Boa noite. Acabou exatamente nesse minuto a carga do meu celular, então eu passei esse vexame de não estar podendo falar direito por lá, então eu vim ao encontro do mestre, que deu uma aula brilhante, obrigada. Eu vi que o Walter estava querendo fazer uma pergunta. Walter, depois manda para a gente e o professor te responde. E obrigada por todos de estarem aqui com a gente. E qualquer dúvida que vocês tenham, manda uma pergunta para nós no lex-net@lex-net.com que a gente responde. Boa noite. Obrigada, professor. Obrigado, Lúcia. Eu queria agora, em nome do conselho da LexNet, agradecer o Gustavo, parabéns pela palestra, pela parceria de sempre. Você deve saber, porque é uma pessoa muito culta, que o estoicismo, que é uma vertente da filosofia, prega, entre outras coisas, o seguinte, que você mude o que você pode mudar e esqueça o resto. Significa dizer que nós podemos mudar o que podemos mudar e não podemos mudar o que não podemos mudar. O que podemos controlar, influenciar, isso a gente deve se preocupar. E com o que a gente não pode, não tem o menor controle, a gente deve esquecer, não deve se preocupar com isso, porque a gente não tem a menor ingerência a respeito do que a gente não pode controlar. E de acordo com a filosofia do estoicismo, esse é um dos segredos da felicidade. A existência, né, da pandemia, da crise, Covid-19, o que aconteceu, né, e aquilo que a gente não conhece, não tem a menor possibilidade de controlar, isso a gente não tem como controlar. E a gente tem que se preocupar pelos efeitos, mas não tem como se preocupar como controlar esse negócio. Mas o que a gente pode controlar, auxiliado pelos ensinamentos e pelas informações que pessoas como você nos traz aqui, isso sim nos ajuda a modificar as nossas ações daqui para frente e também auxiliar as pessoas que são por nós ajudadas e com as quais a gente convive para poder modificar e poder melhorar as suas vidas daqui para frente. Tendo condição e tendo informação, a gente tem condição de mudar o nosso futuro. Então, por isso, eu lhe agradeço bastante pelos seus ensinamentos, pelas suas informações, que são muito importantes para todos nós. Gostaria, então, de registrar aqui para todo mundo que o conteúdo foi gravado. Eu já postei aqui no chat o endereço do nosso canal do YouTube. Daqui a poucos dias ele vai ser postado lá com as devidas edições para que a gente possa acessar quantas vezes forem necessários. Agradecer a presença de todos aqui na nossa live. Uma grande honra participar de tudo isso, tá bom? Grande abraço a todos vocês. Obrigado, presidente. Obrigado, Jair, pelas palavras, e obrigado a todos pela paciência de me ouvir. Uma honra, obrigado. Martinelli, Laís Costa. Estamos aí. Aí, Martinelli. Obrigado. Obrigado pelo convite. Foi um prazer ouvi-lo. Opa, obrigado. Beto. Obrigado.